Boa noite, família, graça e paz, amém? Que tempo poderoso de adoração. Eu já quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3. Nós vamos meditar o verso 29. Geralmente nós compartilhamos a mesma mensagem em todos os nossos cultos, experiências, mas eu quero nessa última mensagem do dia, eu quero trocar a mensagem. Mas eu quero te encorajar durante a semana, você assistir o que pregamos no culto anterior. Nós falamos sobre a importância de compreender quando a nossa casa precisa de cura. A gente está numa série de paternidade e é fundamental a gente entender o quanto nós precisamos aprender a construir parapeitos, construir um ambiente em que a nossa casa vai se desenvolver de forma saudável, aonde os nossos filhos serão benditos na sua trajetória. E eu sei que essa mensagem vai falar muito ao seu coração, por isso, durante a sua ida para o trabalho, entre nas nossas plataformas e assista essa mensagem. Mas eu tenho uma orientação de Deus para trocar a mensagem. Eu creio que o Senhor, Ele quer falar poderosamente aos nossos corações. E claro, nós vamos continuar falando sobre paternidade, essa série que tem nos edificado nesse mês. E certamente sairemos daqui com entendimento ampliado. E eu quero colocar um tema para nortear a nossa mensagem hoje. E eu queria que você, sobretudo, colocasse isso no seu coração. O tema dessa noite é avance para o seu destino. E não há nada melhor do que a compreensão sobre a paternidade divina e a nossa paternidade que exercemos sobre a vida dos nossos filhos, para que nós possamos avançar para o nosso propósito, avançar para o nosso destino. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É poderoso olhar esse argumento final do apóstolo Paulo aos Gálatas, acerca da relação que transcende uma relação de etnia, quando ele nos permite realmente sermos alcançados pelas promessas, as quais foram feitas a Abraão. Certamente Paulo, ele está enfrentando um dilema teológico, bíblico, acerca dessa relação dos judeus, dessa relação dos gregos, junto à figura de Abraão. E sobretudo Abraão, ele tem um marco e uma importância na galeria dos heróis da fé, não apenas por um homem que viveu o nível de obediência mais profundo que nós podemos encontrar nos patriarcas, mas por ser ele alguém que Deus estabelece uma visão geracional, uma visão de abençoar a próxima geração a partir da sua paternidade. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus das tribos de Israel, e é justamente das tribos de Israel, da tribo específica de Judá, que é a raiz da descendência de Jesus. E como esse Deus é um Deus que ele trabalha pelas gerações, a gente sabe o quanto a paternidade ela é fundamental para que nós possamos avançar em nosso destino de vida. Jamais será possível compreender promessas, será impossível compreendermos a capacidade que temos de avançar no nosso destino, sem entendermos que esse Deus ao qual servimos, Ele é um Deus que trabalha a partir de uma visão de paternidade. Ele se apresenta como pai e Ele também se revela como filho. E como filho nós temos direito de nos tornarmos filhos, João 1,12. E agora, a partir desse entendimento do apóstolo Paulo, isso fica tão claro para a gente, que nada será capaz realmente de nos impedir de compreendermos a nossa identidade como filhos em Cristo, e o qual, através desse entendimento, a unidade, para que nós possamos realmente desfrutar das promessas como herdeiros de Deus. Promessa essa baseada em Abraão. E eu quero poder olhar para a vida de Abraão e entender esses ensinamentos, os quais o salmista no Salmo 32 diz: e eu instruirei e ensinarei o caminho que vocês devem seguir. Então, não apenas irei aconselhar, mas irei cuidar de vocês. Ou seja, Deus, Ele de fato é intencional em querer nos aconselhar através da sua palavra, nos apontar o caminho, o qual nós devemos seguir. Caminho esse que nos tira desse lugar que nós podemos chamar de ponto de partida, para alcançarmos o que nós chamamos de destino.
Há uma frase que marca o meu coração, do Greg, que ele diz o seguinte: você não precisa ter fé para concluir, mas você precisa ter fé para dar o primeiro passo. E olhar para a vida de Abraão é entender que o Senhor, Ele é capaz de nos abençoar para que nós possamos alcançar o nosso destino dentro dessa revelação, quando nós tenhamos coragem para abandonar o que nós podemos chamar de zona de conforto e definitivamente sermos esticados para alcançarmos o nosso destino. E quando trazemos isso dentro dessa temática que estamos falando durante esse mês sobre paternidade, esse é o anseio de Deus sobre nós, assim como é o nosso anseio sobre os nossos filhos. Nós queremos instruir os nossos filhos, assim como queremos ser instruídos para que possamos ir além de tudo que nós já vivemos. Nenhum pai almeja menos para o seu filho, assim como Deus não almeja menos para cada um de nós. E por isso as bênçãos de Abraão estão sobre nós, conectadas diretamente para que nós possamos, como Abraão, modelo de fé, modelo de paternidade, realmente vivenciar o que nós chamamos de avanço para o nosso propósito ou avanço para o nosso destino. Então, a vida de Abraão, ela não apenas é inspiradora, mas ela vai nos desafiar a entender essa relação de um Deus que é geracional. E assim como Abraão, ele também nos convida a herdarmos todas as promessas espirituais. Eu não quero flertar com a teologia da prosperidade, mas eu quero olhar para as promessas bíblicas geracionais e entender que existem promessas que estão diante de nós, e nós não podemos negar essas verdades. E é claro, para isso você precisa começar fazendo o que é necessário, e de repente você fará o que é possível, e em algum momento você vai começar a viver aquilo que é impossível. Porque as promessas de Deus aos nossos olhos parecem se apresentar como promessas impossíveis, mas nós precisamos lembrar que Ele é o Deus dos improváveis, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que trabalha através das promessas geracionais. O que nós precisamos apenas, como filhos, compreender a sua revelação sobre nós e permitir que nós possamos dar o primeiro passo para começar a experimentar as suas promessas. Sabe, há algo que eu tenho aprendido: não há necessidade de você encontrar um caminho. Você precisa apenas seguir a direção de Deus, e de repente, independente do caminho, você vai começar a deixar um lastro, porque você entende que o único caminho seguro é Cristo. E às vezes nós queremos encontrar um caminho além de Cristo, quando na verdade compreender que Ele é o caminho, isso é o suficiente. Eu não preciso esperar um outro caminho. E foi exatamente o que Abraão, o seu nome trocado, experimentou, e como um pai deixou um modelo, um legado de caminhada de fé, que nos tira desse lugar em que Deus nos chama, para que nós possamos possuir a terra, para que nós possamos influenciar as esferas da sociedade, para que nós possamos cumprir o mandato cultural de governar sobre a existência criada. Por isso a Bíblia diz que a obra da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nessa noite eu quero que você de fato se prepare para dar o seu ponto de largada, para você sair dessa zona de conforto e começar a viver aquilo que o Senhor tem de fato para a sua vida, dentro das promessas as quais Ele fez a Abraão. Ele disse: a sua descendência será poderosa. Então, se a descendência de Abraão será poderosa, e se em Cristo nós somos descendentes de Abraão, nós não podemos viver além de um legado que está claro sobre nós. E é claro que Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, e ele é tão claro quando o Senhor lhe chama. O texto diz: então disse o Senhor a Abraão. Ele sempre vai falar, Ele sempre vai trazer direções sobre nós, e para que nós possamos de fato compreender o destino dele sobre a nossa vida, existe uma verdade que nós precisamos aprender com Abraão. E a verdade que nós aprendemos com Abraão, como um pai que temos dentro de um contexto espiritual, é a sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. Quando o céu está falando, você tem que silenciar as vozes da terra. Nenhuma orfandade pode ser capaz de anular a direção que Deus está trazendo sobre a tua vida. Nenhuma crise existencial pode anular aquilo que Deus está silenciando sobre você.
Deus nessa noite, Ele não quer ouvir os nossos argumentos. Deus nessa noite espera que nós possamos ser sensíveis a ouvir a voz do Teu Santo Espírito, que vai nos apontar um caminho. E Abraão, como pai, nos deixa um legado de sermos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Assim como nós ouvimos e queremos que os nossos filhos possam ser sensíveis a ouvir a direção de Deus, Abraão é alguém que foi sensível a ouvir a direção de Deus. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse para Abraão: havia um chamado de Deus para que esse homem deixasse Ur dos Caldeus e agora se posicionasse numa terra distante. Ele precisava sair do meio da sua parentela. Mesmo diante das impossibilidades da vida, mesmo aos 75 anos, Deus tinha um plano maior. Nunca é tarde para você viver o teu destino e as promessas de Deus sobre a tua vida. Mas é preciso ter coragem para ouvir o que Deus está falando. Me parece que em alguns momentos da nossa vida, por mais que Deus esteja falando, me parece que nós não queremos ouvir, que a direção dele já está tão clara sobre nós. Deixa eu te dizer algo: não existe argumentos quando Deus já decidiu fazer algo comigo e com você. Então quando Deus fala, não se discute, apenas a gente entra nesse lugar. Então Deus, Ele vai chamar Abraão, e Abraão vai ser sensível para ouvir a voz de Deus. Nós somos capazes de desenvolver tantas sensibilidades emocionais em tantas áreas da vida, mas às vezes a nossa sensibilidade em algumas áreas não é suficiente. E eu quero chamar essa sensibilidade de Abraão como uma sensibilidade espiritual, para entendermos o momento de Deus, ou o moment de Deus, aquele momento exato aonde nós vamos pegar a onda e nós não vamos perder a direção. Nesses dias, assim como filhos de Deus, nós vamos ouvir a sua voz e seremos sensíveis a compreender quais são os próximos passos da nossa vida. Você não vai perder a próxima visitação, você não vai perder a próxima temporada. Assim como pais, que nós não queremos que os nossos filhos fiquem de fora do que nós estamos promovendo para eles, Deus não quer que você fique de fora do que Ele está promovendo para você. Diga para alguém que está do seu lado: vai ter mudança de rota na tua vida nesses dias. Nesses dias o Espírito vai te encorajar, a tua sensibilidade espiritual vai ampliar, e você vai estar pronto para compreender e avançar para o teu destino. Não espere por um caminho pronto, porque Ele é o caminho. Apenas siga na direção de Deus, caminhe e comece a deixar o teu rastro, comece a deixar as tuas marcas, porque o próprio Deus que te dá a direção, Ele também traz todas as soluções necessárias. Primeira chave: sensibilidade espiritual. Se você é filho de Abraão em Cristo, todo filho puxa o pai, nas coisas boas e ruins. Se nós vamos puxar alguma coisa de Abraão nessa noite, eu quero ser sensível para ouvir o que o céu está apontando. De repente o Senhor aparece para Abraão e diz: olha, eu tenho uma proposta para você. Você vai sair desse lugar, e você vai realmente caminhar em direção a uma terra que você desconhece. A sensibilidade de Deus sobre nós sempre vai nos levar a lugares desconhecidos. Deus não vai tirar de um lugar de conforto e comodidade para te colocar num ambiente onde você vai ter todas as facilidades. Tem uma rota diferente para você. Eu tenho uma palavra profética nessa noite. Eu tenho plena convicção que Deus mudou a mensagem nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa: se prepare, porque Deus vai começar a te esticar. O ano não vai acabar sem você viver as decisões profundas da tua vida. Deus vai ressignificar muitas coisas nos próximos dias, porque as promessas não podem ser interceptadas. Esses dias são dias de decisões que te levarão ao cumprimento do teu destino. Alguém precisa reagir, alguém precisa reagir. Então diga para alguém: comece fazendo o necessário. Fale para alguém: comece fazendo o necessário. De repente você fará o que é possível e vai descobrir que em Deus o impossível é uma questão de tempo. Então se mova diante do que Deus está falando. Se mova diante o que os céus estão apontando para você. Segundo lugar, a gente aprende com esse herói da fé, esse pai que é Abraão,
disponibilidade para renunciar ao conforto pessoal. Se você não está disponível para viver propósitos maiores, você não está disponível para viver o teu destino. Ser esticado por Deus é estar disponível para renunciar, deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar a sua cultura, deixar a sua igreja. Não é você. Mas entender que é o movimento de Deus. Eu tenho aprendido na minha vida, pastores, que não existe destino sem entrega. Não tem como você avançar sem renúncia. E quando o Senhor disse, sai da casa da tua parentela, sai do lugar que você mora, Deus não queria apenas dar a Abraão a possibilidade de descobrir uma nova cultura. Deus, Ele queria quebrar padrões e restabelecer propósitos, crenças familiares limitadoras, as quais Abraão aprendeu a conviver durante toda a sua vida. Ele era um homem pagão, e Deus estava chamando um homem pagão. Ele adorava outros deuses, a influência espiritual e cultural da sua família era limitada para o seu destino. Às vezes Deus precisa tirar você de alguns ambientes que impedem você de olhar para o céu e descobrir que existem estrelas dentro de um entendimento da grandiosidade do que Deus pode fazer. Sair de uma cultura limitadora, de uma crença limitadora, de uma influência limitadora. Por isso, Abraão é um exemplo daquele que precisa lidar com a figura de Melquisedeque, dentro de um contexto em que ele se torna pai, e ele rompe em algum momento numa relação paterna familiar. É complexo isso, mas o que ia nortear a vida de Abraão não era a sua influência terrena, era agora a influência dos céus. Por isso ele precisava ser sensível e ele precisava ser disponível. Esteja disponível para essa próxima temporada, esteja disponível para onde Deus vai levar você. Saia. Deus não argumentou da terra, da parentela, da casa do seu pai. Eu vou mudar a cultura, eu vou mudar relacionamentos, e eu vou mudar padrões de tradição. Então se prepare para você dar o próximo passo em direção ao teu destino. E talvez para dar o próximo passo em direção ao seu destino, você vai ter que dar um passo distante de um lugar de segurança. Não, você não entendeu o que eu disse. Alcançar o destino é abrir mão da segurança. Você está buscando segurança e Deus está buscando dependência. Você quer encontrar nas suas raízes um lugar de sustentação, mas Deus quer encontrar na sua disponibilidade um lugar da visitação dEle. Assim como Ele apareceu a Abraão, Ele vai se revelar a você. Esses dias são dias de projetos maiores. Esses dias são dias de projetos definitivos. Aleluia. Em algum momento da vida você vai ter que romper com cultura, com tradição, e você vai ter que romper com crenças limitadoras. Chegou a hora de você, sabe, estar pronto para dar passos distante de um lugar confortável e seguro, para se direcionar ao teu propósito. Eu acho que Deus foi com a tua cara. Eu acho que Deus foi com a tua cara. Não, eu estou profetizando, eu acho que Deus foi com você. E não se trata de pessoas perfeitas, se trata de pessoas disponíveis. Não, você tem que reagir a isso, querido. Se trata de pessoas disponíveis. O cara era idoso, nada contra os idosos. O cara adorava deuses falsos. O cara tinha uma estrutura familiar complexa. E Deus falou: eu quero você. Eu quero você. Como assim? Abandonar a família, parentela, lugar seguro, dar passos que revelam a distância da minha segurança. A ordem de Deus foi: sai de lá. A ordem de Deus falou assim: vamos embora. Você está pronto?
Você está pronto para fazer as suas primeiras entregas? Para tomar as suas primeiras decisões? Terceiro lugar, eu tenho que te dizer isso aqui com muita convicção no meu coração. Obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Você vai para onde? Eu não sei. Tem um caminho pronto? Não tem. Você tem uma opção na sua vida. Ou você vive caminhos prontos, ou você faz parte de uma geração que vai deixar rastros. E se hoje nós estamos aqui falando de Abraão, é porque ele deixou um rastro, um legado. Ele foi pioneiro. Ele foi alguém capaz de tomar decisões disruptíveis, decisões complexas. Agora ele está obedecendo em fé em direção ao desconhecido. Não era o óbvio, não era o comum, o ordinário, não era o simples. As coisas simples e a revolução das coisas pequenas são importantes, mas em algum momento da vida você vai precisar ter coragem para correr risco. Decisões que vão te expor a uma realidade de vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa mensagem está tão viva no meu coração. Essa mensagem está tão neotestamentária, pelo fato que o Deus de Abraão é o Deus de Mahatma, é o Deus do Paulo, é o Deus do Henrique, da Cíntia. Ele é o teu Deus. Ele está dizendo: comece a viver em obediência, para arriscar através do desconhecido. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou ainda, mas Ele vai mostrar. Você não sabe para onde você está indo, mas você sabe que você vai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Qual, aonde, como. A conta não fecha. No dia que a tua provisão foi maior do que a tua visão, é porque você parou de engrandecer o nome do Senhor. Deus nunca te deixará confortável com as tuas finanças. Se prepare para projetos maiores. Ele vai esticar a tua fé para viver coisas maiores. Deus não te autorizou a parar. Ele está dizendo: é só o começo. Ele está dizendo: eu ainda vou esticar você. Alguém tem que reagir, queridos. Eu não tenho culpa se o louvor foi pentecostal. Eu fiquei pentecostal na mensagem. Eu não tenho culpa. Deus está na casa. Ele está dizendo: eu vou esticar a tua fé. Obediência para o desconhecido. Como é a terra eu não sei, mas eu vou te mostrar. Talvez Deus está esperando uma decisão para te mostrar os próximos passos. Comece a encaixotar a tua mudança. Talvez isso seja espiritual para alguém, talvez isso seja físico para alguém. E sabe qual é o nosso problema? A gente está esperando o ano acabar para tomar as decisões que cabem ainda em 2024. Eu não vou esperar 2025 para viver o que Ele prometeu em 2024. Fala para o seu irmão: se você não quer, eu quero. Você está autorizado a receber tudo que Ele não quer nessa noite. Porque eu acredito que em Ur dos Caldeus haviam tantos outros homens nas mesmas condições de Abraão ou de Abrão. Mas a verdade que me faz pensar que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas disponíveis e que estão dispostas a obedecer. Posso usar uma palavra aqui? Deus está te chamando para uma aventura hoje. Era melhor você não ter vindo no culto hoje. Era melhor você ter ficado em casa. Era melhor você ter vindo num outro horário, você ter participado da outra programação, porque Ele virou a mensagem. Essa mensagem cabe no teu endereço, cabe no teu coração, cabe na tua mente. E é difícil a gente mudar a mensagem dia de domingo. Mas como não se trata do que a gente constrói, mas do que Ele decide. Essa igreja não é nossa, é dele. Eu quero dizer que o Espírito Santo continua tendo liberdade nessa casa. Ele faz dessa casa o que Ele quer fazer. Ei,
Tem uma aventura que não vai, não vai fazer sentido na mente dos religiosos. Tem uma aventura que não vai fazer sentido na mente dos tradicionais. Tem uma aventura de Deus que não vai, não cabe na mente, dos racionais. Porque o que Deus está propondo para Abraão, a conta não fecha. Vai para a terra que eu ainda vou mostrar. Se você compra uma passagem, você precisa falar a origem e o destino. Você pode até comprar passagem sem data, mas você não consegue comprar passagem sem destino. O que Deus está dizendo para Abraão: você tem uma passagem nas mãos, que você não sabe para onde você está indo, mas eu vou te mostrar o caminho. Deus vai mostrar o caminho, como vai conduzir a promessa dele na tua vida. Por favor, alguém reage aqui nessa noite. Alguém tem que reagir aqui nessa noite. Sabe o que eu penso ainda sobre obediência? Você tem que se mover. Deus está chamando você para o movimento. E talvez você está ali: Senhor, me dá mais um sinal. Senhor, me fala a hora. Senhor, como é que isso vai acontecer agora? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na minha vida: a revelação de Deus é progressiva. Enquanto você não obedece a primeira instrução, você não recebe a segunda. Lá em casa tem um tal de caça ao tesouro, acho que é isso, é assim que você fala, caça ao tesouro. E aí, coitada da minha filha, fica a mãe ali o dia inteiro preparando as coisas. Ela tem que achar a primeira pista para descobrir a segunda, que é a terceira, a quarta. Eu sou ansioso, já quero dar logo o presente da menina. Mas a mãe é pedagógica, ela fica ali mostrando: vai por aqui, vai por ali, vai por ali. E a menina fica. Parece que Deus gosta de aventura. E é de revelação em revelação, é de glória em glória, é de decisão em decisão, é de fé em fé, é de obediência em obediência. Ei, começa a se movimentar. Tem um movimento de Deus na tua vida, querido. Quarto lugar, visão para enxergar além de onde você está. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Existem coisas que não acontecem onde você se encontra. Existem coisas que só acontecem quando você enxerga além da onde você está. A gente teve um camp aqui para os adolescentes. E me deram a missão de ser um dos ministrantes. E eu falei: caramba, uma rapaziada aí de 14 anos e pregar para 14 anos, a gente está acostumado. E o tema da minha mensagem é: você daqui a 5 anos. Eu fiquei de bobeira. Meninos e meninas de 14, 13, no máximo 15 anos, se vendo no futuro. E o outro falava: daqui a 5 anos eu estou fazendo medicina. O outro: eu vou ter passado já na prova para o bombeiro. Eu disse: como assim? Eu tenho 15 anos, daqui a 5 anos eu já sou bombeiro. A outra: eu vou estar me preparando para ser juíza. Aí teve uma que falou assim: já estarei casado há alguns anos já, que eu não estou aguentando. De 14 anos. Eu falei: cadê a mãe dessa menina aqui? Eu falei: ainda bem que a minha filha não chegou nessa fase, meu coração doeu. E a gente sentou aqui e foi um derramar. E de repente o outro falou: eu seria oficial das Forças Armadas, militar. E cada qual escolhendo a sua profissão, eles se viram. Eu perguntei para eles: o que vocês vão começar a fazer para que essa verdade se cumpra na sua vida? Agora, o que me chama a atenção é que eles já estão vendo alguma coisa no futuro. E às vezes a gente passa uma vida inteira e não consegue enxergar nada além da nossa própria geografia. Ele só conhecia Ur dos Caldeus. Está na hora de você enxergar além do lugar que você se encontra. Não. Está na hora de você se enxergar além do lugar que você se encontra. Visão para enxergar além de onde você está. Farei de você uma nação grande. Te abençoarei, tornarei famoso. Ei, eu não quero que a Nicole seja menos do que a Cíntia. Então Abraão, ele cria um rastro de um legado que nos impulsiona a ter uma visão além do lugar que nós nos encontramos. Alô?
Comece a se ver além hoje. Eu descobri que visão não custa nada, só custa a sua própria vida. Então, se enxergar e se ver além realmente admitir o que Deus pode fazer. Quinto lugar, fé para confiar na provisão de Deus. Se a Bíblia diz que Ele vai abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, por meio de você todos serão benditos, verso 3. Então pare de dar desculpa. Quem dá a visão dá a provisão. Quem dá a palavra dá os recursos. Quem tira você da comodidade sustenta você no meio do deserto. Porque o problema, chegar na terra prometida, levaria Abraão a enfrentar alguns povos complexos. E talvez foi o motivo pelo qual ele nunca saiu da sua realidade, porque ele teria que transitar em lugares difíceis. Ninguém avança sem passar por desertos, mas fé para confiar na providência e cuidado de Deus em qualquer momento da nossa vida. Se Deus está chamando, Deus já garante. Bondade de Deus, viu? E aqui não é orgulho de homem. Quando Deus mandou a gente comprar essa propriedade, Ele não falhou em nenhuma das parcelas. As promessas de Deus cabem no bolso de Deus. Ele tem crédito. É caráter divino. É imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem provisão para a visão que Ele trouxe ao nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. A gente estava um dia conversando, alguns pastores amigos do GKPN, e o pastor Paulo Mazzoni e o pastor Carlito Paz começaram a conversar sobre projetos e financiamentos. E aí de repente o pastor olhou e falou assim: Paulo, como que você tem projetos tão milionários e há financiadores na sua igreja para coisas tão extravagantes? Ele disse: porque eu obedeço à direção de Deus e estabeleço os projetos que estão no coração de Deus. Se tem projeto de Deus, tem provisão de Deus. Se Deus falou, Abraão vai, o resto é comigo. Irmãos, que coisa boa. Eu não quero trazer aqui a quebra de responsabilidade. Eu não quero levar vocês a um lugar de imaturidade e de ausência de compromisso. Mas tudo que você precisa é uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, isso é suficiente. Talvez Deus está te dando uma palavra para você comprar um telefone novo, meu filho. Então, Abraão precisa entender que quem dá visão, dá provisão. Fé para confiar na providência. Alguém está comigo? Diga amém. Deu o primeiro passo, Deus vai te aperfeiçoando. Às vezes, dar desculpas é mais fácil do que dar respostas. Respostas concretas. Então, escolha avançar. Sexto lugar, liderança para levar todos os seus com você. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu, levou sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, as nossas conquistas impactam diretamente a nossa família. Eu vou contar um B.O. lá de casa, posso? Posso contar um B.O. lá de casa? Os irmãos ficam sorridentes quando eu falo de contar uma confusão. Vocês se encaixam, vocês falam assim: a minha casa também tem confusão. Você quer me matar. Minha esposa, ela é muito simples na forma de ser. E às vezes eu falo, vamos em tal lugar. Ela diz, não precisa. Eu falo, Deus quer nos levar lá. Deus quer fazer. E ela fala, não, tudo bem, vai você. Sabe, homens e mulheres de Deus que caminham na promessa, eles também desejam que toda a família e os seus liderados desfrutem daquilo que Deus está fazendo. Abraão agora tem a capacidade de liderar. Ele tem a capacidade agora de levar todos os seus. Sabe, o que Deus quer fazer com você não é apenas com você. O que Deus quer fazer com você é uma mobilização.
aonde aqueles que te seguem também serão benditos e abençoados. É verdade que em algum momento da vida Deus disse: olha, deixa Ló de lado, porque tem pessoas que não honrarem a tua caminhada, elas ficarão de fora daquilo que Deus está fazendo com você. Mas o que eu vejo aqui é que Deus vai nos dar a capacidade de mobilizar pessoas para irmos juntos para mudanças de realidade. Então, lidere pessoas diante do que Deus está fazendo. Tem um empresário aqui na igreja e a gente não vai citar o nome dele. Não quero saber de você agora. Esse telefone fala sozinho. E eu fico apaixonado com a forma que ele quer levar outras pessoas a empreenderem como ele empreende. Toda reunião de empresários ele está ali incentivando pessoas mais novas, incentivando pessoas que estão buscando uma nova direção para a sua vida profissional, porque os verdadeiros Abraãos desse tempo vão levar uma geração para alcançar aquilo que ele está alcançando. Mobilize pessoas, lidere pessoas. 7º lugar, foco para não desistir da jornada. É uma jornada o convite de Deus. Embora seja uma aventura, é uma jornada. E foco para não desistir da jornada. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho, Moré, Siquém. Naquela época os cananeus habitavam naquela terra. O primeiro traço da viagem foi 800 km. Tinha sol, tinha deserto, tinha perigos. Siquém hoje está na Cisjordânia. A vida é uma jornada. Não é apenas um culto onde nós recebemos uma palavra e no próximo domingo nós voltamos à estaca zero. A gente recebe a palavra e entende que vai ter deserto, vai ter travessias perigosas, vai ter uma distância. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Esses dias Jamon olhou para mim assim e falou: vai ter um Ironman aí. Eu falei: e daí? O que isso tem a ver comigo? Não, pastor, se prepara para daqui a 2 anos. Diz: rapaz do céu. Aí o outro falou para mim: vamos correr a corrida da ponte. Eu falei: rapaz, eu não estou conseguindo correr nem lá em Cambuinhas mais. Mas deixando isso de lado, vou melhorar, Simone, fica tranquila, vou chegar lá. A vida é uma caminhada. Você tem que ter foco para não desistir. Você precisa enfrentar as realidades que você vai se deparar pela frente e entender que desistir não é uma opção para quem carrega um legado. Não, você não está comigo aqui. Deus não tem prazer em quem retrocede. De um jeito ou de outro, você vai ter que ir até o final. Diga para alguém, fala para alguém que está ao seu lado, fala: eu te vejo na linha de chegada. O seu nome já está lá na galeria dos heróis da fé. O seu nome já está lá. Você não vai abrir mão da visão de Deus. Você não vai abrir mão do chamado. Você não vai abrir mão do propósito. Você não vai abrir mão de influenciar a sua esfera de influência. Porque você vai ter foco. Vai ter desafios, a terra é distante, vai. No meio do caminho você vai ter problemas, vai. E deixa eu te falar uma coisa, não está aqui na minha mensagem, mas no meio do caminho você vai até errar. Só que eu tenho aprendido algo na minha vida: os meus erros, eles não são suficientes para me impedir de continuar lutando pelo meu propósito. Porque Deus sabe como mudar as coisas no meio do caminho. Deus sempre encontra uma forma de fazer você voltar para o centro da direção dele. Abraão mentiu, Abraão se perdeu, Abraão teve problemas, mas ele continuou sendo o mesmo que Deus o chamou. Então fique tranquilo, os seus erros não serão um motivo para Deus desistir de você, mas talvez seja o caminho do teu aperfeiçoamento. 8º lugar, gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada. A gratidão tem que ser a tua essência, meu irmão. Ninguém chega aonde Deus prometeu sem que haja no seu coração gratidão. Verso 7 e 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, e dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste
e a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Uau, isso é poderoso. Na vida, no meio dessa jornada, para avançar para o destino, aprenda a manifestar a tua gratidão, gratidão pelos presentes da jornada. Ele parou no meio da trajetória e levantou um altar ao Senhor. Isso é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa: pare sempre para agradecer. Aonde tem altar, tem cuidado contínuo de Deus. Aonde tem gratidão, tem uma marca. Eu amo olhar para tudo isso e entender os sinais, os quais Deus revela que está conosco, os mínimos detalhes. Deixa eu te falar uma coisa: quem não para agradecer, não termina bem o seu trajeto. Pegou? Esses dias eu recebi uma mensagem lá no Instagram de um cara que eu estou vendo aqui. Depois de muitos anos, estou te vendo aqui. Ele disse: há muitos anos atrás, a gente foi parte da Nova, e eu estou passando aqui para agradecer. Naquele dia eu fiquei bem emocionado, porque a gratidão é memória do coração. E às vezes a gente não para reconhecer e agradecer. E quem não agradece não chega bem no final. Não chega bem no final. Comece, dê o primeiro passo, deixe Deus cuidar do todo o restante, mas agradeça. Eu penso que na hora que ele levantou aquele altar, ele disse: eu estou consolidando a promessa. Ele disse: o Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me levar até o final. Sabe, Zacarias capítulo 4, versículo 10: não despreze os pequenos começos. O Senhor não apenas se alegra em ver a obra começar, mas eu fico pensando, a gente não tem mais tempo, toda essa trajetória de Abraão até o Senhor imputar em justiça sua promessa, diante de tudo que ele enfrentou, cada momento, cada sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa: só tenha fé para começar. Comece nessa noite. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Talvez o que você precisa hoje é começar. Deus está te dando uma direção nessa noite, e talvez essa direção passe por esse lugar. Esse lugar que vai tirar você da zona de conforto, que vai tirar você de um lugar seguro, que vai te dar graça para a cada momento da sua vida entender que o Senhor será a tua provisão, que ninguém ficará de fora do que Deus prometeu se você se manter focado. E se o teu coração for grato, saiba de uma coisa: você vai estar pronto para concluir. Se coloca de pé no seu lugar, quero orar por você. Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Gálatas 6,9 diz: não cessemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. O texto continua dizendo: se não desanimarmos. Coloca a mão no seu coração onde você estiver, feche os seus olhos. Tem algo no meu coração para te abençoar. Enquanto o louvor adora, eu quero que você pense na sua trajetória nos próximos dias. Eu quero que você pense nas loucuras que Deus está falando ao teu coração. Eu quero que você se permita nesse momento a ser sensível, a ouvir claramente o que Deus está apontando para a tua vida.